E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre CPTS11, um fundo que alguém pediu, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de janeiro, dezembro dele, na realidade, a gente tem que, quando a gente já fala de CPTS, a gente tem que revisar algumas coisas que aconteceram no passado, que foram a mudança de taxa de administração, performance e gestão do fundo. Então vamos ver os fatos relevantes que ele comentou sobre isso, que ele fez essa troca, e aí ele começou todo esse rolo lá em outubro, e aí no final agora, que ele chegou, no final agora do ano, né, no começo de 25, no final de 24, que ele chegou a um término final. E o que ele quer fazer? O que ele fez na realidade? Ele diminuiu a taxa de gestão dele de 1,05 para 0,82, só que teve, mais 3 pontinhos, ele incluiu uma taxa de performance sobre 15% dos dividendos que excederem o CDI. E aí muita gente bateu no fundo, falou, poxa, cara, você tá colocando uma taxa de performance que não tinha, beleza, você tá reduzindo aqui, mas tá colocando outra ali que no final do dia, quando você diminui a taxa de gestão, é menos custo que você tem que pagar, e aí sobra mais resultado, esse resultado vai ter a performance sobre o dividendo, então no final do dia vai dar no mesmo, só que sim, aí na hora que o dividendo for maior, você vai pegar também dele, e aí não fica naquela, não faz tanto sentido ali, porque você vai ter um custo antes do dividendo, né? E aí todo mundo bateu no fundo, enfim, e ninguém entendeu nada, e aí todo mundo achou que, assim, a gente tem que entender que gestora nada mais é do que um negócio, e um negócio é feito para lucrar. Então, quando você vê uma gestora abrindo um fundo atrás do outro, por exemplo, a Mauá, que abriu um fundo logístico agora há pouco, a MCLO11, no meio do nada, sem sentido nenhum, é porque ela ganha gestão em cima disso, ela ganha taxa de gestão em cima disso. Então, para ela, quanto mais patrimônio ela tiver sobre gestão, melhor. E aí não importa se esse patrimônio está bem investido ou não, enfim, porque ela está ganhando dinheiro. E aí tem gestores que se preocupam com o dinheiro a curto prazo, tem gestores que se preocupam com o dinheiro a longo prazo. E aí, quando a gente fala de gestores que se preocupam em ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, em lucrar em cima dos investidores, porque ela cobra essa taxa de gestão. A longo prazo, a gente fala de Quineia, a gente fala de boas gestoras, o Credit Suisse, que agora é da Pátria, e aí são gestoras que elas lucram ao longo prazo. Então elas estão mais preocupadas em lucrar no futuro do que lucrar agora. E aí quando a gente fala de gestoras ruins, a gente fala de gestoras que estão preocupadas em ganhar dinheiro agora, e aí ao longo prazo nem existe mais o fundo dela, né? E aí a gente entra naquela, e aí muita gente bateu no Capitânia, só que pra mim, eu não gostei muito, tá, dessa decisão, mas o ponto principal dessa mudança, ninguém entendeu nada, ninguém conseguiu explicar, mas eles próprios mesmo já disseram, né, pra bom entendedor, todo pingo é letra. Por quê? A única coisa que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo esse movimento? Porque eles querem, que quando o CDI baixar, eles querem botar o máximo de taxa de performance no bolso agora. Então, a gente fala que quando agora no atual cenário, provavelmente a gente vai ter um aumento de dividendo, porque ele não vai pagar taxa de gestão, vai reduzir a taxa de gestão e vai pagar menos taxa e não vai ter que pagar taxa de performance. Só que quando o CDI baixa, aí adivinha o que vai acontecer? Vai pagar uma taxa de performance alta. E aí é isso que eles estão se preparando. Eles estão se preparando para o momento que a Selic começar a cair e aí o fundo começar a viver aquele oceano que foi até 2022, aquele oceano azul, que eles nadavam de braçada, enfim. E o fundo cresceu muito nessa época. Então, essa é a grande questão. E aqui eles já explicam. O objetivo principal é pegar a taxa de performance quando o CDI cair. E o fundo surfa muito nesse momento. Pode acreditar que as compromissadas, que a gente já vai falar sobre elas, que deram o dinheiro até 2022 e agora estão fazendo ter prejuízo desde 2022, foi justamente a mesma coisa que aconteceu. Então, acontece isso. E, assim, pra mim, mostra que a gestora, isso gerou um baita bafafá, e assim, todo mundo ficou falando, enfim, ninguém entendeu, todo mundo ficou criticando. De toda forma, foi um movimento que eu entendo, porque o modelo de negócios da gestora é fazer dinheiro. Só que de toda forma, como cotista, eu não gostei muito da decisão. Não sou cotista, mas se fosse também, não teria gostado muito da decisão, mas é meio que neutra, né? Então, e aí ele comenta que também teve a retirada da taxa sobre taxa, né? Então, quando o CPTS, que era para ser um fundo de CRI, e no final virou hedge fund, só que na real ele é muito mais fundo de fundos, na hora que esse fundo de fundos ele investe em fundos da Capitânia, acontecia que tinha uma taxa sobre taxa, né? Então tem a taxa do CPTS e a taxa do CPLG, por exemplo. E aí tem duas taxas, o cotista é taxado duas vezes. O que eles fizeram foi tirar isso, só que já era pra ter isso. Tipo assim, você tirar, aqui eles colocam como bônus, né? Não, a gente vai tirar a taxa sobre taxa. Cara, já era pra ter tirado, não era pra ter taxa sobre taxa, né? Mas de toda forma, a gente tem o relatório do mês de dezembro aqui, e aí a gente tá falando aí de uma carteira que tem 40 CRIs, 40% da carteira é CRI, e aí a CRI é a IPCA mais 9, então a gente poderia falar, não, a carteira de crédito dele é high grade. Todo mundo fala, não, CPTS é high grade, é de boa qualidade. E a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas assim,
A maior parte da carteira dele hoje, 50% é de FOFs, né? É de FIIs. Então ele é majoritariamente um FOF no final do dia. E aí a gente tá falando que uma parte é de tijolo, já que ele já tem a 91% da carteira de FIIs é de tijolo, porque ele já tem CRIs aqui, né? Então não faz sentido você investir em fundos de CRI, né? Senão aí sim escaralhava tudo, jogava tudo pro alto. Enfim. E ele comenta, né? Porque todo FOF tem um duplo desconto. Aí não, o upside de 50% e tal. Mas enfim, acontece em todos os fundos de fundos. Aqui ele enche muita linguiça para quem está iniciando a investir, e aí aqui ele mostra os CRIs que ele tem. Então é o CRI do General Shopping, do XP Properties, do Açaí, e aí no final do dia não é muito diversificada, porque a gente vê que os maiores credores aqui concentram exposições relevantes, né? E aí a gente tem vários credores que você poderia falar que são high grade, mas por exemplo o XP Properties tem uma situação delicada, o Açaí também não tá dos melhores, né? Então, assim, a gente poderia falar que é high grade, mas de toda forma não é. Então seria bom ter uma diversificação, né? De toda forma. E aí quando a gente vai pra carteira de FIIs de CRI dele, que é o 9% da carteira de fundos, aí a gente também... Aí não vai nada high grade, aí é bem medium risk, high yield aqui, e aí, assim... o fundo hoje, todo mundo... Se você achar que o fundo é um high grade, aí você tropeça na própria perna, porque hoje a carteira de FOFs dele é FOF, então a carteira de FIIs dele, metade é FOF, aí tem a carteira aqui, uns 30% é high grade e mais pouco diversificado, e aí a gente tem a carteira de FIIs, de CRI, enfim, e aí é uma bagunça generalizada aqui, eu nunca gostei do fundo, inclusive um fundo interessante. Até 2022 eu acompanhava o fundo porque quem ia ficar fora desse céu de brigadeiro que era o fundo, e assim como era o REC-R, assim como era o IRDM, vou deixar os dois vídeos aqui no card, eram fundos, o CPTS ele era high yield no início e depois parou, né, ele ficou high yield até 2019, mas eram fundos que era o céu de brigadeiro, todo mundo gostava, enfim. E aí a gente viu que depois de 2022 esses fundos que nadavam no mar, assim, era o unicórnio do chifre dourado que todo mundo queria agarrar, foram fundos que ficaram cada vez mais de lado, porque serão fundos que se beneficiavam de uma dinâmica de Selic baixa. Basicamente como se fosse uma Magalu. Todo mundo queria, na hora que a Selic aumenta, todo mundo sai fora. É basicamente isso. Hoje o fundo é basicamente isso. E aí, assim... essa é a jogada que ele tanto faz, né? A gente vai comentar um pouco mais. Só que assim, aí voltando pra minha história, que eu até me confundi. Inclusive, já deixa teu like aí, enfim. Do meio do nada, assim, deixa teu like aí. Assim, eu acompanhava o fundo até 2022. Aí em 2022, a compromissada, eu percebi que a compromissada ia começar a pegar um pouco mais. Eu larguei, eu falei, não, deixa de lado. Aí em 2023 eu fui revisitar o fundo, e já faz 2 anos, desde 2023 que eu não vejo o fundo, então aí em 2023 eu revisitei e aí eu vi que as compromissadas realmente começaram a bater de fato no fundo, e aí, enfim, dessa questão da compromissada dele pegar dinheiro emprestado para poder investir, quando a Selic aumenta, o fundo se ferra, essa é a lógica, e o fundo quer IPCA, porque se ele pegasse uma compromissada a CDI e investisse em CRIs de CDI, beleza, ainda tem o risco dele tomar calote, mas beleza, compensa. Agora quando ele pega o custo é CDI e a receita é IPCA, aí a gente tem um desequilíbrio total. E aí, tanto pro bom quanto pro bem, né? Então, tanto pro bem quanto pro mal. Então, na hora que a gente tem um IPCA alto e uma Selic baixa, a gente tem o fundo no unicórnio do bico dourado. Aí, quando a gente fala de uma Selic alta e IPCA baixo, aí a gente fala também de um fundo que fica 0,7 do VP jogado às traças. E é basicamente isso. E esse 0,7 do VP dele hoje é muito basicamente por conta da metade da carteira ser de FOF. E aí, se a gente pegar os FOFs, eles estão negociando nessa faixa aí. Então eu acho interessante comentar com vocês sobre isso. E aí lá em 2023 eu vi que realmente estava batendo. E aí agora que eu tô voltando para ver o fundo aqui, e não mudou muito não. A situação continua a mesma de sempre. E aí de novo ele enche muita linguiça aqui, não sei o que e tal. E aí aqui, inclusive isso aqui é interessante. Ele comenta um pouco mais dos setores tintim por tintim. Então como é que tá o de laje corporativa, como é que tá o segmento logístico, como é que tá o segmento de renda urbana e tal. Isso aqui até seria interessante, só que, cara, seria interessante fazer em outro vídeo. Inclusive se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, inclusive se vocês quiserem que eu analise algum fundo, pode deixar nos comentários também, que eu sempre analiso. O CPTS foi alguém que pediu, mas de toda forma, o que acontece, o ponto principal é que, cara, isso daqui é legal da gente ver, mas seria um vídeo à parte, não entra no CPTS, não tem nada a ver com o CPTS. Assim, é legal que a gestão traga e tal, se você tiver algum final de semana aí, você não tem nada pra fazer, quer tomar um café e quer ler alguma coisa, você pega esse relatório aqui pra ler. Com certeza tem bastante coisa interessante aqui, se você quiser aprofundar um pouco mais, mas de toda forma não entra diretamente no CPTS, e aí, sim, 52 páginas, meio complicado de ficar falando tudo que está escrito nas 52 páginas. Vamos focar no CPTS. E aí se vocês quiserem um vídeo à parte explicando
tudo sobre cada segmento e como é que eles estão posicionando e quais foram as últimas movimentações e qual que é a expectativa e o panorama de cada segmento, aí vocês deixam aí nos comentários que eu faço também, sem problema nenhum. Mas vamos focar no CPTS por hora. E aí quando a gente fala da carteira dele hoje, seria a mesma coisa que você receber líquido IPCA mais 15%. Então, aí, justamente, esse IPCA mais 15% é justamente o momento em que a gente está falando que a gestão começa a receber uma taxa de performance. Então, é justamente nesses 15% de yield que a gente começa a falar de uma taxa de performance para o fundo, porque ele está bem descontadinho. Então, a gente está falando de 15% de dividend yield. Mais ou menos, né? Hoje o fundo tem um dividend yield de 14%, 15%, então mais ou menos nessa faixa aí de dividendos. Só que o grande ponto é, cara, isso não faz muito do que está sendo o dividend yield dos fundos de fundos hoje e dos hedge funds. Então, de toda forma, querer colocar como se ele fosse um fundo de CRI, de papel, high grade, pagando 14% é algo que não cola, porque hoje ele é um fundo de fundos, né? Então, ficar atento em relação a isso. E aí, quando a gente vai para a DRE dele, tem alguns pontos que eu queria comentar com vocês. A primeira delas é a seguinte: taxa de performance e gestão, então, é o que a gente já comentou. O fundo está se preparando aí para uma queda da Selic, para voltar a vir o Oceano Azul, e aí, no que vier o céu de brigadeiro aí ele vai fazer uma festa boa aqui, e também despesa financeira, e aí essa alavancagem dele aí sempre, desde 2022, vem atrapalhando muito o fundo, e a gestão, eu não quero dizer que não soube a hora de parar, mas assim, não está, até agora não conseguiu parar, né? Então, assim, é meio complicado. Embora eles venham reduzindo a alavancagem, é um negócio que, cara, já era pra ter reduzido há muito tempo. E assim, por que eles mudaram a política dele? Era um fundo de papel. Por que virou hedge fund? Porque eles compravam tanto FII pra ficar fazendo giro, ficar fazendo trade, troca, enfim. E ficava fazendo tanto giro com o fundo imobiliário. E, na minha visão, pelo menos a gestão não abria isso, mas era o que eu percebia lá em 2022, 2023, ficava fazendo giro com o fundo imobiliário, e aí acabou que fundo imobiliário, aí chegou um momento que o regulamento dele não permitia ter tanto fundo imobiliário, aí muda para hedge fund. E foi basicamente isso na minha concepção da mudança de hedge fund. E porque os fundos hoje estão bem baratos, né? Então compensa mais você investir nos fundos do que investir nos próprios CRIs, na visão da gestão, claro. Por isso que eles fizeram essa mudança para investir a maior parte, 50% da carteira em fundos em fundos, e aí 90% desses 50% em fundos de tijolo. Então 45% em fundos de tijolo. E aí, assim, beleza, até entendo, mas de toda forma, essa alavancagem é um ponto que, cara, desde 2022 é bem complicado de falar sobre ela, porque o fundo tinha que ter sabido a hora de parar e, assim, e deixou acontecer e foi indo, e foi, né? E aí acabou gerando, cara, já acabou gerando muito problema pro fundo, muito problema. É isso que eu queria resumir pra vocês, muito problema pro fundo. É a primeira vez que eu tô vendo ele há 2 anos, tá? Faz 2 anos que eu não abro um relatório do CPTS, então acho que tem bastante coisa pra falar aqui, eu tô tentando dar resumida nisso, mas de toda forma, sobre a alavancagem é isso, e o fundo foi comprando fundo atrás de fundo, e aí chega uma hora que ele fala, poxa, acho que vamos ter que virar um hedge fund. É basicamente isso que aconteceu com o fundo ao longo desses anos aí. E aí, quando a gente fala da carteira dele, a gente tá falando que a carteira de CRI é exposição a shopping, comércio e renda urbana, então a gente realmente vê que é aquele high grade que a gente comentou, e aí na carteira de FII é renda urbana, shoppings, lajes corporativas e logístico. Então, também uma carteira que a gente vai ver aqui, bem agora, assim, que, cara, é uma carteira que, embora os segmentos sejam bons, a gente vai ver os fundos são fundos bem nada a ver, né? São fundos que não são fundos comumente conhecidos pelo mercado, não são fundos muito líquidos, não são fundos muito negociados, não são fundos de ótima qualidade, são fundos meio aleatórios, assim, na minha visão, pelo menos, e aí isso sim é algo que pode trazer bastante problema pro fundo. Porque o fundo hoje, metade da carteira dele é isso. Só que aí, beleza, se fosse metade da carteira dele fosse isso, ele pagasse um yield de 15%, mas fosse, não, minha carteira de fundos é HGLG, XPML, aí beleza, aí é uma coisa. Agora, os próprios fundos da Capitânia, uns fundos de renda urbana meio assim aleatórios, uns fundos meio aleatórios, assim, na minha opinião, pelo menos. Tipo assim, cara, não faz sentido nenhum. VVCO, AEX, XPPR, XPIN aqui em cima, Gain 11. É um monte de fundo. Qual que é o racional por trás? Não parece ter. Parece ter, vamos pegar um monte de fundo descontado e na hora que Selic baixar, a gente explode de fazer dinheiro. Pra mim é isso, posicionamento que elas têm, que a Capitânia tem tomado. Não gosto muito da gestora, não, para ser bem sincero. E aí, quando a gente fala do impacto das compromissadas, é basicamente o que eu falei pra vocês. 2022, tava dando tudo certo, Selic aumenta, resultado negativo, e é isso. E aí eles não pararam, né? Hoje eles têm mais ou menos 200 milhões de alavancagem, então mais ou menos uns 10% aí, aqui 12% na realidade, 12,5% na realidade.
há um custo de CDI mais... É um custo baixo, é isso que eu falei pra vocês. Se eles comprassem CRIs a CDI mais 1,6, que é a carteira do fundo hoje, menos a taxa de gestão sairia no 0 a 0. Então teria que ser um pouquinho maior, né? Teria que ter uma carteira de CDI mais 3, por exemplo. Aí sim teria uma boa performance, mas aí... Assim, eles estão tomando prejuízo agora e a expectativa da gestora, na minha opinião, é que na hora que a Selic cai, eles explodem de fazer dinheiro. Na minha visão é isso que eles querem fazer, né? Por todas as decisões que eles vêm tomando, de hedge fund, de taxa de gestão, de taxa de performance, é isso que eles querem fazer. E aí é um ponto positivo, né? Porque se eles estão se preparando para isso, significa que a Selic, na visão deles, pelo menos vai baixar no curto prazo, aí, no prazo de 1, 2 anos, no máximo. Mas é isso, sobre o CPTS é isso. E aí, assim, a gente vê que o relatório é bem longo, né? Bem extenso, mas eu resumi os pontos principais aqui pra vocês. Mas sobre o CPTS é isso, é um fundo que, cara, como eu falei, eu parei de acompanhar em 2022 e só fui ver em 2023 e voltei a ver agora. E é um fundo que, se eu não acompanho, porque, cara, não faz sentido, não vai se envolver nessas, assim. Não tem nada bom no fundo, essa é a realidade. Você fala, cara, eu vou investir num fundo, eu falo, beleza, mas eu vou investir num fundo ruim. Não faz sentido. Você fala, quero investir em um fundo bom. E aí, na hora que você vai falar, olha, tem um CPTS na prateleira, você fala, tá, mas cadê o fundo bom? É basicamente isso. Mas assim, de toda forma, deixa o like, seu comentário, se inscreve, assiste os vídeos que estão aqui no card. E também, se você quiser fazer parte do meu grupo gratuito, onde eu te ensino tudo sobre ações e fundos imobiliários, como analisar, o que é importante, a mentalidade, como negociar se você está iniciando também. Então, do zero ao avançado, para você poder analisar na prática um fundo imobiliário, assim como eu faço aqui com vocês. O link tá aqui na descrição, link do grupo gratuito. Fechou? E aí não custa nada. E aí você aprende um monte lá. Fechou? E aí tem a comunidade também, se você quiser fazer parte de uma comunidade seleta de investidores que investem junto comigo, que tem acesso à minha carteira, enfim. E a gente conversa lá, troca ideia, eu falo o que eu tô olhando, o que eu tô vendendo, o que eu tô comprando. O link tá na bio do canal. É o link da comunidade Cine. Fechou? É isso? É nóis, hein?